Olá a todos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos vocês. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e estamos aqui mais uma vez tentando trazer um pouquinho daquilo que aprendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faço parte do grupo de expositores da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Ela fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. E hoje nós vamos falar do capítulo 14, o item 8, falando sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Antes a gente pede sempre o amparo da espiritualidade para fazermos esse trabalho, que é um trabalho que a gente tem feito, para quem vai ver este vídeo em outras oportunidades. Nós vivemos aí ainda um período de pandemia que requer de nós bastante cuidado, e a casa tem realizado ali os seus encontros, seguindo todos os protocolos, todos os protocolos de segurança de saúde, e mesmo assim a gente continuou fazendo esses vídeos para que aqueles que não se sentissem ainda seguros de participar de ambientes com várias pessoas, que ela pudesse então continuar tendo nos seus lares a oportunidade de estudar sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Então, que Deus abençoe a todos. Estamos todos vibrando com a espiritualidade amiga, para que ampare os lares, para que possa levar saúde a todos os cantos, as correntes de Bezerra de Menezes, de André Luiz e tantos irmãos da espiritualidade que trabalham com a parte do restabelecimento da saúde, que possam orientar a todos, possam orientar aqueles que estão ligados à ciência, buscando cada vez mais alternativas para que a população possa se sentir novamente segura para o convívio. Então, pedindo também que nos inspirem neste momento, para que a gente consiga trazer de forma clara, de forma transparente, tudo o que nós conseguimos compreender do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente consiga aí fazer com que todos que tenham a oportunidade de estar conosco possam ter a compreensão mais tranquila, mais serena do ensinamento do Evangelho. Então, que a espiritualidade amiga ampare os lares de todos, que dê muita paz, muita tranquilidade e harmonia ao caminho de todos nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado à nossa condição de ser espiritual. Então, nós somos seres espirituais em experiências corpóreas. Nós já estamos aí tendo, pelo menos os espíritos que estão ligados à Terra, tendo oportunidades de reencarnações já de longa data. Então, conforme nós vamos tendo aí esta oportunidade, nós vamos cada vez mais, em cada uma delas, conseguindo construir laços de afinidade. Então, no trecho do Evangelho que foi trazido, a condição do parentesco, onde Jesus ali, estando junto com outras pessoas, alertado que os seus parentes estavam à sua procura, e estavam então do lado de fora. E aí ele aponta para todos ali, então ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e aponta para todos aqueles que estavam ao seu redor
dizendo que estavam ali, né, eis ali a sua mãe, seus irmãos, porque todos aqueles que seguissem, né, o caminho de Deus, seguissem as orientações do Pai, seriam os seus parentes, né? Bom, a gente precisa compreender que nós somos todos criados por Deus, né? Então, na nossa simplicidade, na nossa ignorância, na condição de falta de conhecimento, somos então, cada um ao seu tempo, criado pela divindade para nos tornarmos uma grande família, né? Uma família universal, não só daqueles espíritos que estão destinados a fazer a sua evolução no planeta Terra, mas também de todos os irmãos que estão nas várias moradas, né, da casa do Pai, como nos disse Jesus. E tanto que nós recebemos aqui, né, a interação com vários irmãos que foram exilados de outros mundos e vieram nos ajudar no nosso processo evolutivo. E muitos deles acabaram também se tornando os nossos, né, entes queridos, espíritos afins, né, que poderão nos ajudar a trilhar este caminho da evolução. Então, o que a gente precisa entender é que, na condição física, geneticamente, né, o pai dá origem aos seus filhos, né? Então, une ali os elementos do pai, os elementos da mãe, né? E ali, então, a partir da fusão dos dois, começa um processo de desenvolvimento de um corpo físico. À medida em que esse corpo físico se desenvolve, né, as equipes do plano espiritual, que são responsáveis por organizar o processo reencarnatório, ela destina para aquele corpo físico em desenvolvimento um espírito, para que ele possa estar ali então ligado e após o seu nascimento, né, ou seja, após dar início à vida corpórea fora do útero, aquele espírito possa então desenvolver-se, né, e durante a sua encarnação executar todas as coisas necessárias para o seu aprimoramento. E aqueles pais que geraram aquele corpo físico para o espírito ficam incumbidos, né, de conduzi-lo moralmente, mostrar para ele o caminho de Deus, mostrar para ele os ensinamentos de Jesus, para que ele possa então sair desta encarnação melhor do que quando ele chegou, né? Lembrando sempre que essa responsabilidade dos pais, né, vai ali até um tempo onde o espírito passa a tomar as suas próprias decisões, assumindo a sua condição do livre-arbítrio e tomando, né, ali as suas próprias rédeas, né, as rédeas do seu próprio destino. Porque nós vemos no nosso dia a dia, né, situações em que os pais conduzem a criança, né, que passa ali sua fase de infância, juventude, adolescência, e quando ele chega na fase adulta, ele pode então muitas vezes escolher um caminho totalmente diferente daquele que os pais ensinaram para ele, né? Tudo aquilo que foi aprendido pelo convívio com eles, né? Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas enfim, o espírito, num dado momento, assume ali as rédeas do que tem a viver e pode fazer a sua escolha de não seguir, caso os seus pais tenham lhe mostrado um caminho de retidão, né, um caminho ligado a Jesus e aos ensinamentos divinos. Ele pode escolher seguir um outro caminho, um caminho de dor, de sofrimento, longe dos ensinamentos de Jesus. Bom, o tema fala sobre essa condição do parentesco, né?
Então podemos formar ali dentro do nosso lar uma família consanguínea, né? E tem uma coisa que a gente precisa começar a tratar de forma diferente, porque no passado nós falamos muito, né, sobre a família ser ali o berço das provas e expiações, onde os espíritos que ali reencarnavam numa família consanguínea, né, teriam ali divergências e diferenças a acertarem. Então é um núcleo onde exigiria demais do espírito, né, uma compreensão, paciência, enfim. Mas nós precisamos compreender melhor o que isso significa, né? Porque dentro de um seio familiar nós podemos ter ali já espíritos, né, familiar consanguíneo, podemos ter lá espíritos que já venham, né, numa condição ali de familiares espirituais também, e que podem estar dentro do mesmo seio familiar consanguíneo para ajudar o progresso um do outro. Então nós vemos muitas vezes pais e filhos em extrema harmonia, né? Cônjuges ali muito afinizados um com o outro, né? São compreensivos, são companheiros, são comprometidos uns com os outros, e ali demonstra então uma afinidade que vem de outros tempos. Muitas vezes eles se colocam nessa condição para assumirem a responsabilidade daqueles espíritos que virão fazer parte da sua família consanguínea, né? No entanto, esses filhos podem não ter vínculo, né, espiritual com eles, mas que eles estão aceitando esses espíritos na sua família consanguínea para tentar dar a eles, né, um destino melhor, né, ou seja, um caminho moralmente mais elevado. Então, isso é o que a gente precisa compreender. Cada encarnação que a gente passa, então nós começamos ali muitas vezes unir corações dentro de um propósito em que os relacionamentos se tornam afins. Pessoas às vezes que compartilham o desejo de trabalhar na caridade, né, ajudando aos outros espíritos nas suas dificuldades. E aí, por desenvolver durante uma encarnação esses trabalhos juntos, né, isso fortalece os laços, e isso se perpetua pela espiritualidade, né? Então, mesmo que se reencontrem, ou mesmo que se encontrem pela primeira vez nesta encarnação, eles podem, a partir daí, né, fazer parte de um grande grupo. Espíritos também que esses corações ajudam e que têm uma gratidão profunda pelo amparo que receberam, no retorno ao plano espiritual, né, podem formar ali, né, grandes famílias por laços de afinidade, de gratidão, e o que pode proporcionar em outras encarnações, aí sim, até um retorno consanguíneo, né, na mesma família consanguínea, e dali juntos, né, continuarem os seus projetos, continuarem a sua evolução. Então, há grandes possibilidades de se formar, né, até mesmo durante a encarnação, relacionamentos que vão perpetuar no plano espiritual, né? E termos ali, então, cada vez mais, né, essa consciência de sermos uma única família universal. Porque hoje o que nós vemos é o que falta na humanidade muitas vezes, é essa consciência de que somos todos irmãos. Hoje nós temos muitas dificuldades de lidar com as diferenças, né, que são formadas pelo corpo físico. Então nós temos dificuldades nos relacionamentos, então muitas vezes por uma condição de imposição
de força, de poder, né? De poder aquisitivo, de poder de mando, né? Intelectual, né? Fazemos muitas vezes distinções na condição de nações, origens. Nós temos hoje grandes dificuldades de lidar com as diferenças, as opções, né? Quando a humanidade conseguir se ver como irmãos verdadeiramente, muitas das dificuldades que nós temos hoje e que nos impõem determinadas ou barreiras ou divisões, né, isso tudo cairá por terra. Por quê? Porque nós vamos começar a nos respeitar uns aos outros. Porque nós fazemos isso hoje na condição consanguínea. Então nós defendemos o nosso irmão consanguíneo, muitas vezes, de ataque de outras pessoas, né? Nós nos unimos numa ação conjunta em prol de alguém dentro da nossa família. Quando alguém dentro da nossa família consanguínea comete erros, nós tendemos a ser mais, né, não é conivente, né, mas menos críticos e menos julgadores do que somos com aqueles que estão fora do nosso círculo de amizade. Então nós precisamos perceber, né, que essas divergências, essas diferenças todas que se estabelecem na sociedade, né, que se estabelecem entre a humanidade, são meros detalhes necessários da encarnação. Os locais onde nascemos, né, a forma com que nos comportamos, falando das nossas tradições, né, das nações, então determinadas regiões. Falarmos aqui no Brasil, nós já temos grandes diferenças regionais, né, entre sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, norte. Nós temos diferenças de comportamentos, diferenças de linguajar, né, forma de se expressar, expressões do vocabulário, né, que são diferentes entre uma região e outra, mas somos uma única nação, somos todos brasileiros. Somos uma nação, uma família brasileira, né? Se estamos vivendo dentro da mesma cidade, não importa se eu tenho mais recursos financeiros, mais inteligência, menos recursos financeiros, menos capacidade intelectual, se eu sigo determinada religião, se eu torço para determinado time de futebol, né, ou de outras modalidades esportivas, né, se eu gosto de determinados tipos de comida, né, enfim, qualquer coisa que possa ser utilizada para segmentar uma sociedade, né, a gente não tem que levar em conta. Nós temos que aceitar uns aos outros, né, como nós somos. Porque nós temos que fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então nós não gostamos de chegar num lugar onde as pessoas fiquem olhando para nós como se nós fôssemos de outro mundo, só porque muitas vezes falamos diferente, né? Então, se nós dentro dos nossos lares sabemos defender ou ajudar, né, todos os integrantes da família, nos respeitar, né, como foram os temas anteriores, respeitar ao pai, à mãe, respeitar aos nossos irmãos, não é? Então, se nós sabemos fazer isso, nós temos que cada vez mais aprender a fazer isso com todos os que estão à nossa volta.
todos aqueles que estão caminhando conosco nesta encarnação. Nós não podemos fazer essas diferenças, né? Porque podemos criar uma grande nação, né? Podemos criar uma humanidade mais que seja assim mais propensa ao convívio global, sem essas guerras, sem esses sentimentos que nos distanciam, né? Nós vemos aí várias nações guerreando por pedaços de terra, em que tantas pessoas que ali morrem e a terra fica, né? Aquele espacinho que todo mundo briga por ele, quantas vidas foram perdidas e estão sendo perdidas, e aquele pedacinho de terra continua do mesmo jeito, né? Então nós devemos, nas nossas encarnações, trabalhar para que o sentimento daqueles que estão à nossa volta, por nós, sejam sentimentos de amor, sejam sentimentos de gratidão, porque assim a gente trabalha para poder formar essa grande família universal, né? É muito gratificante nós chegarmos no plano espiritual e reencontrarmos todos aqueles que nós pudemos ajudar, todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos necessitando de um ombro amigo, de um ouvido para escutá-los, de alguém que estendesse a mão para resgatá-los, né, das profundezas do sofrimento onde eles se encontravam. E ter todos esses irmãos se reunindo lá e dizendo: bem-vindo seja, meu irmão querido, bom tê-lo aqui novamente, bom tê-lo no retorno à pátria espiritual, não é? Sendo saudado por todos aqueles que nós gostamos, todos aqueles aqui, durante a nossa encarnação, nós pudemos ter grandes momentos no nosso convívio, não é? Nos dá, né, o Cristo a consciência de que haveremos de ser um dia um só rebanho com um só pastor, ou seja, todos reunidos pelo mesmo sentimento. O pastor, né, a expressão do pastor é aquele que guia, né? E qual foi o guia que Jesus nos mostrou? O amor. Então é assim, seremos todos um dia uma única família, guiados pelo sentimento do amor. Nós não iremos fugir disso. Alguns demorarão um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas nós vamos ser guiados por esse amor. Então que nós possamos entender que nós temos a nossa, né, o nosso parentesco corpóreo, consanguíneo, onde temos que também nos amar, temos também que nos respeitar. Mas nós trazemos também os nossos parentescos espirituais, onde nós iremos encontrar muitas vezes num amigo mais amparo do que encontramos com um pai, com uma mãe, com um irmão. Muitas vezes com um que num primeiro momento foi estranho, né? Às vezes estamos ali no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de trabalho, e nos reconhecemos. Pessoas que nos damos tão bem, né? Que se ajudam entre si no ambiente de trabalho, parecem que são famílias, né? Quantos não chamam o outro: ah, vem cá meu irmão, vem cá minha irmã, nossa, eu tenho por você um sentimento tão bom, como se você fosse meu irmão. Muitas vezes a gente fala isso olhando para a família consanguínea, mas muitas vezes estamos falando a verdade, porque essa pessoa
pode ser um espírito amigo, um espírito irmão, que nós tivemos a condição de conhecer em outras encarnações, estabelecer os laços de afinidade e no plano espiritual estreitamos para um laço da grande família. Então espero que eu tenha conseguido trazer o pouco que compreendi desse tema de hoje. O parentesco corpóreo, o parentesco espiritual. Que um dia possamos sermos uma grande família guiada pelo amor divino. Que Deus abençoe a todos, que fiquem em paz, em tranquilidade e que os vossos lares sejam sempre abençoados e amparados pelos Espíritos amigos. Fiquem todos com Deus.